Eu sou Marcos Antônio, eu sou do Brasil, eu nasci em Manaus, Amazonas, e eu já sirvo a Jeová há 37 anos. E eu sou Neuma e nasci em Tabatinga, Amazonas, divisa com a Colômbia, é fronteira. E eu já sirvo a Jeová desde 1983, então dá 41 anos. Já. Nós ficamos impressionados com algo que a gente já tinha em mente. Nós tínhamos em mente que a Inglaterra tinha muitas paisagens lindíssimas e castelos antigos, e foi exatamente essa a impressão que nós tivemos. Nós podemos observar as lindas paisagens, os campos. A gente viu também magníficos castelos que a gente via em filmes, em revistas, mas agora a gente pôde presenciar ao vivo. A primeira emoção foi a gente entrar num trem pela primeira vez, um trem-bala, né? Que você viaja pelo mar. A sensação meio que a gente fica naquela expectativa, né? Até o Marco brincou dizendo, será que nós vamos ver baleia? Mas isso aí já foi impressionante. E ao chegar, nós já tínhamos um amigo esperando, Testemunho de Jeová, ansioso, mandando mensagem onde vocês estão. E ali é onde chega o trem, é lindo, né? Muito maravilhoso. Nós vimos uma escultura já de um casal inglês dançando e um lindo relógio que faz realmente, né, o inglês, que tem a fama de ser pontual, né, e já coloca um relógio e um casal elegantíssimo. E nós ficamos impressionados, né, Marcos, com isso. E tudo aqui para nós tem sido assim uma novidade. Às vezes a gente fica até sem palavras, né, com tanta beleza natural, natureza, né? É maravilhoso mesmo. Quando falaram para nós que nós íamos pegar um trem-bala da França, de Paris, até Londres, e que a gente ia passar por debaixo do mar, já deu um frio na barriga. E quando nós chegamos em Londres, a gente foi recepcionado por um irmão muito bondoso, muito amoroso, o irmão Rodolfo, que nos levou à sua casa. Nós tomamos um café e tivemos excelente conversa, ótimas conversas. E aí, um pouco mais tarde, nós pegamos um outro trem até chegarmos na casa da nossa amiga, dos nossos amigos, Salvatore, a Cíntia, o Danilo, o Pedrinho e o Carlo. É um contraste, porque, por exemplo, pregando no Amazonas, para a gente chegar na casa dos moradores que moram ao longo dos rios, a gente vai de embarcação, é o único meio de transporte para chegar na casa dessas pessoas. E não é só a embarcação chegar na casa da pessoa. Às vezes, ali da beirada do rio até a casa da pessoa tem uma certa distância. Às vezes está na época do rio cheio, o rio transborda. E para você chegar até a casa do morador é outro desafio. E tem também a questão do tempo, né? De uma casa para outra, de uma vila para outra. Então tem a questão, o fator tempo. Aí você chega na casa do morador, você é bem recebido, ele lhe convida para entrar e a gente pode gastar horas e horas ali conversando com ele sobre a Bíblia Sagrada. Já aqui na Inglaterra, a gente percebeu que, semelhante ao Amazonas, os irmãos viajam longas distâncias para chegar na casa
dos moradores. A congregação que a gente ficou durante os 11 dias é uma congregação da língua portuguesa. E a gente via que os irmãos, eles não pregam numa cidade, são em diversas cidades. É o território deles. A nossa amiga Cíntia, ela um dia ela foi dirigir um estudo bíblico. Ela viajou cerca de 1 hora para ir até a casa dessa pessoa que começou a estudar a Bíblia. Ela dirigiu por 5 minutos o estudo bíblico e depois voltou para sua casa, mais 1 hora de viagem. Então a gente ficou impressionado com esse zelo que eles também têm aqui, é do povo de Jeová. A pregação do Brasil para cá é bem diferente, né? E a receptividade também das pessoas, né? Que eu pude observar isso. E eu achei interessante o zelo dos irmãos, né? Porque às vezes lá no Brasil, eu estou falando lá porque nós estamos ainda na Inglaterra, tá, gente? Mas no Brasil as pessoas, elas ouvem, né? Quando manda entrar. E às vezes a gente bate faz uma boa conversa, um bom papo, né? Mas aqui as pessoas quase não têm tempo. É como, digamos, uma cidade grande como São Paulo, né? Então quando elas marcam, tudo por arranjo. Elas realmente vão te ouvir e vão querer falar da Bíblia, né? E aqui a gente pôde ver em todo mundo realmente tem direção angélica. A gente teve uma experiência, eu e minha amiga Cíntia, a gente estava procurando alguém que falasse português. E aí eu dizia, e agora? Porque aqui não pode ter, como lá no Brasil, há alguns endereços, mas aqui mais ainda, né? Pode até ter multa. Então, agora como achar? Conversando com a Cíntia, ela falou assim, é por direção angélica. E virando, o rapaz foi jogar o lixo dele. E aí a gente fez uma pergunta para ele e ele disse que era português, né? Então já demos um testemunho rápido e também ficou de voltar. Então é impressionante mesmo, e a pregação aqui tem que ter muita perseverança. Mas é maravilhoso ver o zelo e o amor dos irmãos pelas pessoas, né? E pela essa obra tão urgente hoje em dia, né? Nós somos uma grande família. A gente não esperava receber dos irmãos tanto amor, tanto carinho, tanta hospitalidade. E a gente viu isso quando a gente foi recepcionado em Londres, quando a gente foi recepcionado aqui na cidade de Lakenheath, pelo irmão Salvador e pela Cíntia, pelas crianças. A gente se sentiu em casa, eles nos deixaram à vontade em sua casa. E quando a gente chegou na congregação, no Salão do Reino, os irmãos falando em português de Portugal, e tinham brasileiros, portugueses, angolanos, de Cabo Verde, de várias partes do mundo. Irmãos ingleses que se dispuseram a falar no idioma português para ajudar a congregação. Então a gente se sentiu num ambiente que é da família de Jeová, é típico da família de Jeová. E isso nos marcou muito. A gente vai ficar pensando por muito tempo sobre isso. É verdade, a receptividade dos irmãos, principalmente, né? Que nós vamos para esses lugares longe com o apoio dos irmãos, que a gente sabe que é uma grande família, né? Então, nós tendo os irmãos, nós estamos seguros, né? Então, a gente se sentiu seguro, protegido, amado. E o Marcos se sentiu ainda... gostou muito porque se envolveu muito com as crianças, tem muita criança aqui, né? E isso foi muito bom e é bom a gente ter essa receptividade de famílias. Gente, a minha amiga fez uma recepção com muita gente,
Mostramos os vídeos do Amazonas, o Marco mostrou. Tinha um bolo maravilhoso dos nossos 30 anos de casados. E teve comida de vários tipos. E outra coisa, não que a gente não saiu já na pregação nas nossas férias, mas essa foi a primeira vez que a gente saiu mais na pregação, né? O arranjo fazia parte. E a gente gostou muito, né? Porque agora nós podemos estar contando para vocês como é realmente o completo, né? O passeio, as férias, a gente tem que tirar mesmo tempo para as coisas espirituais, porque você vai se sentir mais próximo de Jeová e dos irmãos, viu? Eu achei, para mim foi uma experiência incrível poder falar. É claro que eu estava com o filho da Cíntia, eu estava com o Danilo, então ele era o meu Google Translator. Então eu pude pregar para 2 pessoas inglesas. Eu também tentei pregar para uma inglesa, mas não foi bem sucedido. Ela falou não, 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 não. Ela rejeitou. Eu fiquei triste, mas depois Jeová me abençoou que eu consegui falar com 2 pessoas. Deixei também, eu sugeri o site jw.org. Um deles disse que ia acessar depois. E o outro foi um comerciante, que eu deixei para ele uma revista e uma carta que um irmão fez. Então foi assim algo que foi assim maravilhoso, foi diferente. Diferente você pregar para pessoas em outro país e que não falam o teu idioma. Foi diferente e eu fiquei muito contente com essa experiência. O impacto em mim foi gigantesco. A cada casa antiga, a cada castelo que a gente visitava, a gente via a cultura das pessoas, como elas viviam no passado, ou o tipo de roupa que elas vestiam, o tipo de comida. Eu lembro que a gente chegou numa casa antiga que esse castelo tinha sido assim de vários donos. E o interessante é que muitos deles gostavam de antiguidades. E eu presenciei assim a roupa que os soldados ingleses usam, como o capacete, a couraça, as lanças. Também observei as pessoas comuns, o tipo de roupa que elas usavam. E quando a gente saiu fora o belo cenário daquela casa antiga, acho que foi o primeiro castelo que a gente visitou, o lago, o rio, um pequeno rio em volta, uma ponte, as flores, a paisagem. Eu fiquei encantado com uma folha, plântano, que lá no Brasil tem, só que na região do sul do Brasil, onde é frio. E eu fiquei tão contente de ver essa folha que eu desenhei ela. E eu gostaria de mostrar para vocês. Está aqui, ó. Plátano. Eu peguei a folha plátano, coloquei aqui, esse aqui é o tamanho real dela, coloquei aqui. E a irmã Cíntia, a nossa amiga, ela ensinou algumas técnicas de pintura. Eu estou terminando essa aqui ainda não está pronta. E essa aqui foi uma das casas antigas, um castelo, que eu comecei a desenhar aqui, não está perfeito, mas essa imagem aqui a gente vai ficar de recordação. A gente vai sempre, quando ver essa imagem aqui, esse desenho, essa pintura, a gente vai se lembrar bem do que aconteceu nesse dia, né? Então, esses detalhes nos impressionou muito, marcou muito a nossa vida. É verdade. Até então a gente via mais por televisão, né? Lindos jardins, pessoas. E algo impressionante aqui são os piqueniques que eles fazem na grama, né? Famílias, crianças correndo. Parece o paraíso, gente. E aí eles levam a comida, né? Lanches.
e aí fica lá à vontade, as crianças correm, né? Brincam. E idosos também, muito idosos, aqui tem muitos idosos. Então aí a gente ficou impressionado com isso, né? É uma segurança assim que a gente se sente seguro, coisa infelizmente que não tem, né, em alguns lugares no Brasil, a não ser que seja um lugar muito fechado, né? Mas aqui ainda tem isso, aquele campo verde, várias rosas que a gente viu de todas as cores, não é, Marcos? Lindo, lindo, parece um jardim secreto. Plantas diferentes, né? Muito lindo, gostei demais. Eu ficaria o dia inteiro ali. Ontem eu fui e fiquei sentada numa cadeira, né, Marcos? Que estava até disputada, mas nós conseguimos horas aí olhando, tanto que o Marco até desenhou a casa grande estilo castelo, né? Muito bonito, viu? Venham para Londres quando puderem. Ou melhor, vão, né? Porque agora eu estou mostrando esse vídeo no Brasil. Chique, né? Não é Londres, é Inglaterra. É, Inglaterra. A nossa amiga Cíntia, nós conhecemos ela solteira, quando ela era jovenzinha, no nosso primeiro circuito, em 2007, 2008. E a gente, de uma certa forma, acompanhou um pouco da vida dela. A gente se lembra quando ela veio morar aqui na Inglaterra, quando ela se casou com um irmão que era servo ministerial na época. E agora a gente, depois de 17 anos, revê-la e poder ver ela com seu marido que é ancião, com as suas crianças, o Danilo, o Carlo, o Pedrinho, as 3 crianças servindo a Jeová. Essa é uma família exemplar na região, que servem a Jeová. E a gente viu a felicidade estampada na face da nossa amiga Cíntia. E a gente, assim, ficou muito feliz de ter essas boas notícias dela. E ela nos apresentar os amigos dela aqui da Inglaterra, que são membros da congregação ou de congregações próximas. E a gente vê que ela está tendo uma vida feliz e a felicidade dela nos deixou feliz também. É verdade. Nós estamos aqui por causa dela, né? Da família. Mas a Cíntia arrumou tudo para nós aqui. Ela fez todos os arranjos, né? Então a gente veio assim bem calmo, que sabia que vinha tranquilo, né? E sabendo que íamos estar aqui com ela. Na verdade, nós estamos nessa cidade aqui, que é mais rural, que eles chamam, né? Por causa deles, né? Para vê-los e ver a família. E algumas fotos a gente tinha acompanhado dos meninos pequenos e agora já estão 2 rapazinhos, hein? Né? E tem uma criança. Mas a gente percebeu que a organização de Jeová é uma só. Quando a gente segue as orientações na família, independente do país, dá certo, viu? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas com a ajuda de Jeová, né? A gente consegue. Nossa Cíntia está bem assessorada pelo seu esposo, o Salvatore. É um lorde, gente, conhecendo só. Mas a Cíntia merece, né? Ela é uma princesa, né? Então, e a gente agradece, viu, pela hospitalidade dos irmãos aqui, da nossa amiga. Eu queria falar um pouquinho sobre a casa da Cíntia. A gente amou a casa dela. O que eu achei interessante foi o seguinte, é que o bairro em que eles moram é próximo de uma base militar americana. E aí ela falou no primeiro dia para nós, não se assustem, 8 horas da manhã, os aviões militares começam a fazer um treinamento. E isso foi muito engraçado para mim, porque tinha dias que eu queria ir lá fora filmar esses aviões militares, porque eu nunca tinha visto de perto um jato militar. E eles são muito rápidos, muito rápidos. Eu consegui bater foto de alguns e até consegui filmar algumas dessas aeronaves, né?
Dava um pouquinho de medo, porque o barulho é muito grande quando eles passam. Mas foi engraçado, porque teve um dia que eu fui lá tentar filmar com as crianças e nesse dia eu não consegui filmar, mas passou um avião, acho que é um jumbo militar gigantesco, gigantesco. E assim foi muito bom a gente conhecer a casa da nossa amiga Cíntia, do Salvatore, ver que eles têm uma plantação de uva. Eles têm também 2 cachorrinhos bonitinhos, os 2 bem brancos, parece 2 floquinhos de algodão, 2 algodãozinhos assim, um do ladinho assim E do são outro. hospitaleiros também, né, mãe? E são hospitaleiros, a gente senta no sofá lá da casa da Cíntia e eles vêm no nosso colo, então a gente se sentiu bem, né? Outra coisa que a casa da Cíntia também tem, eles têm colmeia, então eles produzem mel. Natural. Todo dia a gente tomava café com leite, não colocava açúcar, colocava mel. Uma delícia. Vocês precisam vir aqui na Inglaterra experimentar. Gente, quem faz o café aqui não é a Cíntia, é os meninos. Numa cafeteira maravilhosa. E desde pequeno, o Pedro sabe fazer o café. Me ensinaram, eu já aprendi. Muito bom também esses detalhes, viu? Vão anotando aí para ensinar para os filhos também. Atualmente nós estamos servindo na região do Nordeste, lá no Brasil, especificamente no Maranhão. E no Maranhão, gente, é muito quente. Os maranhenses que vão assistir esse vídeo sabem o que eu estou falando, é muito quente. Aqui na Inglaterra, na casa dos nossos amigos, não precisa de ventilador, porque fica aquele friozinho de 18, 19, 20, 22 graus, de dia, de noite, é maravilhoso. E a gente gostou muito desse lugar aqui onde a Cíntia mora. Não esquece de mostrar como dirige o carro, que todo mundo sabe, mas que nós vimos. Outra coisa também, aqui, é como as pessoas dirigem carro. Eu vou falar uma coisa para vocês no Brasil. É tudo diferente. Até porque, eu lembro benzinho, a primeira vez que a gente chegou na estação de trem, aqui na cidade de Newmarket, onde a Cíntia foi nos buscar de carro. E aí, quando ela abriu a porta, eu vi ela saindo pela porta do carona. Ela não saiu pela porta do motorista como a gente conhece no Brasil. Aí a gente começou a rir, a gente bateu foto, eu filmei. E assim, quando a gente está andando também nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, não é como no Brasil, gente, ou como em outra parte do mundo. É tudo, como diz o pessoal da Espanha, árabes, é tudo contrário. E às vezes dava a impressão assim, dava medo, dava a impressão que a gente estava na contramão. Na verdade, não. É tudo natural aqui. Então foi uma coisa assim que nos marcou muito, né? Que nos marcou muito. Eu não sei se eu saberia pegar nesse carro para dirigir. Eu vou qualquer hora dessa fazer um teste, pelo menos aqui na garagem da Cíntia, porque na rua a gente não pode sair, né? A gente tem que ter um seguro específico para poder dirigir o carro. Aqui na Inglaterra é tudo diferente. Mas pelo menos ali na garagem dela eu vou colocar o carro para fora qualquer hora dessa. Exato. Salmo 133:1, né? Eis que quão bom e quão agradável é irmãos morarem juntos em união. Então, assim, a gente sair de férias e conhecer só o outro lado da cidade é uma coisa. Você conviver com os irmãos é bem mais edificante, né? Você consegue também passar alguma experiência nossa para os irmãos, né? Que eles perguntam como era no Amazonas. Quando vocês virem, tragam fotos, como é o serviço lá no Amazonas, que vai encorajar muito eles. Eles gostam, os irmãos aqui.
né? De como é que a gente consegue lidar com as dificuldades. E vai um edificando o outro, né? Então, o que a gente passa para vocês venham, é lindo, é natureza, mas se associem com os irmãos da congregação. Isso aí nos ajudou, nos marcou muito, não é, Marcos? A gente fez novos amigos. Novos amigos, viu? Ó, já tá tendo até uma disputazinha aqui. Querem nos Tem um hospedar. irmão que tá querendo nos hospedar, dizendo a próxima outra vez. A Cinta não quer abrir a mão. Aí eu não sei o que vai dar isso. Mas assim, obrigado, viu, irmãos, por tudo. Que Jeová os abençoe muito por continuarem fiel a Jeová, em família e unidos, tá bom? E a gente vai se ver no Brasil, já vamos estar no Brasil mostrando esse vídeo, hein? Ó, tchau, tchau.